Live de correção de cor, live aula de correção de cor. Mais uma aula de aquecimento para o nosso grande evento. Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma noite de aula aqui nesse Instagram. Vão entrando, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Boa noite, deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. Boa noite. Mais uma aula de aquecimento para o workshop Mecha Sem Medo. Faltam apenas 5 dias para transformar a tua carreira como profissional da área da beleza, uma especialista em mechas e colorimetria reconhecida e valorizada. Seja muito bem-vinda nesta noite. Para ti que está me assistindo do Instagram, para ti que está me assistindo do YouTube, já dá o like aqui nessa live, já comenta para mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, vocês estão conseguindo me escutar, me ouvir bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Chegamos mais uma vez! Mais uma aula, hoje deixa eu pensar, penúltima aula da semana. Boa noite, Carolina, Carola, boa noite. Hoje é a nossa penúltima live aula de aquecimento. Nossa última aula de aquecimento vai ser no domingo. Mas as outras aulas que a gente já gravou, que a gente já teve ao vivo aqui, a gente vai reprisar, tá, gente? A gente vai reprisar, então aproveitem para maratonar. Quem está aqui pelo YouTube, já clica aqui no gostei, clica em se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Cada vez que a gente coloca conteúdos aqui, tu vai receber em primeira mão. Se tu te inscrever no canal, já curtir para o YouTube, entender que esse conteúdo é relevante para ti e para outras profissionais. Então curte, é gratuito e te inscreve aqui nesse canal. Para ti que está no Instagram, o link está na bio do nosso evento Workshop Mecha Sem Medo, que hoje falta 5 dias para a gente ter esse grande evento. São 3 dias de curso online e gratuito para ti que quer dominar mechas e colorimetria com agilidade e segurança, quer de uma vez por todas perder o medo de fazer mechas, quer de uma vez por todas ser uma colorimetrista de sucesso, ser uma cabeleireira reconhecida e valorizada aí na tua cidade e região. Este evento é para ti, não importa se tu é uma cabeleireira iniciante, não importa se tu é uma profissional já de 20, 30, 10 anos de profissão, esse evento é para todas as profissionais que querem se destacar na área da beleza, se diferenciar com esse grande nicho aí de mechas e colorimetria. É para isso que eu estou aqui, para direcionar vocês e para mostrar esse caminho para vocês. Então, para ti que está no YouTube, o link da inscrição está aqui, ó. O link da inscrição está na descrição desse vídeo. E para ti que está no Instagram, é só comentar eu quero e a gente manda todas as informações para ti no teu direct. Vou repetir, quem está no YouTube, te inscreve no canal, dá o like nessa aula e te inscreve também para o evento, clicando no link que está aqui nessa descrição. Aqui na descrição do vídeo tem um link, clica, coloca os teus dados e entra para o grupo VIP para te receber todas as aulas, essas e outras aulas, mais as aulas do evento que vai ter no dia 6, 7, 8 de outubro. Só vai receber o link das aulas, das 3 aulas, do curso gratuito, só vai receber quem estiver no grupo, quem estiver inscrito. Depois não adianta vocês ir lá no meu DM, lá no meu direct. Luandra, pelo amor de Deus, perdi as aulas.
Vocês vão ver a técnica aqui que a gente vai fazer no dia 8. Vocês vão ver a mulherada enlouquecida aqui com a técnica e depois vocês vão me pedir. Não adianta vocês choramingar depois, querendo o link, porque depois que a gente soltar, só vai ter acesso quem estiver no grupo VIP, quem estiver inscrito no evento. Então, quem ainda não está inscrito, ainda dá tempo, comenta aqui na live, evento, se tu tá no Instagram, e se tu tá no YouTube, vai no link que está aqui na descrição, clica e faz a tua inscrição, tá? Muito boa noite, Beth, Tereza, Gra, Rode, boa noite, minhas maravilhosas! Como é que foi a quarta-feira de vocês? Uma quarta-feira foi uma quarta-feira produtiva? Foi uma quarta-feira mais tranquila? Como é que foi? Sejam muito bem-vindas as novas seguidoras. Está chegando muita gente nova aqui nesse perfil. Cabeleireiros, cabeleireiras, sejam muito bem-vindos por aqui. Aqui é um ambiente que com certeza vai agregar valor aí na tua vida, pode ter certeza disso. Gente, hoje a gente vai falar sobre correção de cor. A partir de hoje, vocês estão vendo que os nossos conteúdos estão muito direcionados para quem quer se tornar especialista de verdade, né? Então não te distraia, tá? Tá aqui, fica aqui. São aproximadamente 60 minutos de muito aprendizado. 60 minutos que tu fica aí rolando o feed no Instagram sem acrescentar em nada na tua vida. 60 minutos que tu fica aqui comigo e amanhã tu já atende a tua cliente de uma forma diferente. Então coloca coraçãozinho nessa live, clica no aviãozinho, envia para uma cabeleireira que precisa agregar valor ainda mais aí no seu negócio. Compartilha conhecimento com outras pessoas, tá? Isso atrai ainda mais coisas boas para ti. Então, fica aqui. Aqui tu vai aprender muito nessa noite. A gente vai desfrutar desse conhecimento, trocar conhecimento também, porque a gente tem uma troca muito legal aqui nesse grupo. Tá sendo um grupo muito de interação. Eu passei gripada, gente, desde sábado. E ontem eu fiz a live com vocês bem ruinzinha, mas hoje eu tô bem melhor, tá? Hoje a gente vai fazer uma live bem técnica, uma live de correção de cor. Porque o que acontece? Uma cabeleireira que quer se tornar especialista em mechas e colorimetria, ela tem que entender de correção de cor, e eu já vou explicar para vocês o porquê que ela tem que entender de correção de cor. Porque correção de cor é algo que não é qualquer profissional que sabe fazer. Correção de cor, tu consegue ganhar essa cliente de uma forma, fidelizar essa cliente de uma forma que ela não te abandona mais. Porque ela fica com medo de te abandonar e não obter mais aquele resultado que tu entregou para ela. Eu sou a prova viva disso, eu vivo isso hoje dentro do meu salão aqui, porque eu faço muita correção de cor. E hoje eu fiz correção de cor, quase todos os dias aqui no salão eu faço correção de cor, tá? Quase todos os dias. Porque eu vou me posicionando, vou colocando os meus resultados e aquela cliente que já está com aquele problema, ela vem para mim entregar esse resultado, resolver o problema dela. E correção de cor é algo que depois que tu domina, tá? Depois que tu domina, é muito lucrativo. É algo muito lucrativo para tu ter aí dentro do teu salão. É um conhecimento que tu precisa ter, é um conhecimento que tu precisa dominar aí dentro do teu salão para te prosperar, para te ser reconhecida, para te ser valorizada, porque, repito, não é todos os profissionais que sabem fazer correção de cor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre correção de cor, os principais pilares, porque a gente tem 60 minutos aqui, a gente tem 1 hora de aula. Em 1 hora de aula eu não consigo dar todo o conteúdo que vocês precisam, tá? Mas lá no dia do evento, para quem está inscrita, vai saber, vai entender tudo que tu precisa para ter o guia completo, para se tornar uma especialista realmente, saber todas as técnicas, saber tudo que tu precisa sobre correção de cor, não faltar nada para ti dentro do teu salão em termos de colorimetria. Mas hoje a gente vai entender a base de uma correção de cor, porque hoje vai chegar, para quem é nova aí, para quem tem salão, está começando agora nessa área,
vai chegar muita cliente de correção de cor aí para ti no teu salão. A maioria das clientes não vai chegar com um cabelo virgem, lindo, maravilhoso, bem tratado, um cabelo assim, ó, perfeito. A maioria vai ser correção de cor. Do que se trata a correção de cor? Correção de cor se trata a cliente que tem cabelo manchado. Correção de cor se trata para aquela cliente que é loira, quer ficar morena iluminada. Correção de cor também para quando a raiz está crescida e a cliente quer retocar a raiz. Tu vai fazer uma correção de cor e eu já vou te mostrar por quê. Então, tem várias formas da gente fazer correção de cor. Hoje a gente vai abranger aqui algumas dessas formas de correção de cor, as principais, as que vão chegar aí no teu salão. Tu já vai entender um pouco mais de como fazer essa correção. Então, corre, pega papel e caneta, pega o caderno que tu guardou para o evento, para te anotar tudo, para te absorver esse conhecimento. A partir de domingo, as lives serão tiradas do ar. A equipe me colocou aqui que a partir de domingo as aulas vão ser tiradas do ar, as lives, tá? Deixa eu só confirmar aqui. A partir de amanhã vai ser reprisada as aulas dessa semana, tá? Ficarão disponíveis somente até domingo. Então, maratonem as aulas, porque elas vão ser tiradas do ar. No evento passado, a gente teve muitas mulheres pedindo: eu preciso da aula X, eu preciso da aula tal. Não tinha mais disponível, nem aqui no Instagram, nem lá no YouTube. A gente vai tirar do ar. São aulas exclusivas para o evento, tá? Então, a gente tira as aulas do ar. Então, maratonem todas as aulas. Peguem papel, pega o caderno, anota tudo para te depois ter esse conhecimento nas tuas mãos e esteja presente, claro, nos dias 6, 7, 8 de outubro, porque vai ter muita surpresa lá, tá? Vai ter muita coisa boa, isso eu garanto para vocês. Então, bora! Qual é os principais pilares para fazer uma correção de cor, Luandra? O que eu preciso para fazer uma correção de cor? Lembrando que hoje faltam apenas 5 dias para o nosso evento Mecha Sem Medo, para te parar de ter medo de fazer mechas e colorimetria. O caminho para te tornar uma especialista em mechas e colorimetria reconhecida e valorizada na tua cidade e região. Então, não perde tempo de te inscrever, porque ainda dá tempo. Ainda não tô conseguindo falar alto, gente. Ainda não tô. Quando eu começo a elevar um pouquinho o tom da minha voz, a minha voz falha. Mas bora, vamos lá. Vamos aproximar um pouquinho o quadro para vocês enxergarem bem. Vamos ver se vocês estão enxergando bem o quadro. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Acho que agora sim, né? Então, correção de cor é o nosso tema de hoje. Correção de cor. Correção de cor é algo assim que é muito pedido dentro do salão. Eu recebo todo santo dia clientes de correção aqui no meu salão e eu quero dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento. E quero abrir a mente para vocês de como esse conhecimento é importante, indispensável para tu ter aí no teu salão, aí no teu espaço. O primeiro pilar para te saber fazer uma correção de cor com perfeição é tu entender de fundos de clareamento. Quando tu entende de fundos de clareamento, tu domina a correção de cor. Então, vamos colocar aqui. Primeiro pilar, dominar fundos de clareamento. Fundos de clareamento. Quando tu domina fundos de clareamento, tu consegue identificar qual é a cor que tá o cabelo daquela cliente. E eu vou pincelar aqui com vocês
um pouquinho dos fundos de clareamento, porque a gente vai aprofundar mesmo no dia do evento, tá? Nos dias 6, 7 e 8. Então, fundos de clareamento, nós temos os principais fundos de clareamento, que são fundo de clareamento 6, que é o vermelho, laranja. Ele é a mistura do vermelho com laranja. Esse é o fundo de clareamento 6. O fundo de clareamento 7, ele é o laranja puro. Então, quando a cliente chega com laranja puro aí dentro do teu salão, tá no fundo de clareamento 7. Fundo de clareamento 8, amarelo laranja. Amarelo laranja. Esse cabelo, ele tem uma mistura. Quando tu olha para um cabelo e tu não sabe nem se ele tá amarelo, nem se ele tá laranja, tu tá indecisa qual é a cor que ele tá, então ele tá no fundo de clareamento 8. Fundo de clareamento 7 é um laranja bem vibrante, tu enxerga aquele laranja bem quente. Fundo de clareamento 9, ele é um amarelo, sem sobra de laranja, tá? Qual é a representação desses fundos de clareamento em termos de nomenclaturas? Presta bem atenção e vai anotando aí. Nomenclatura do fundo de clareamento 6. O fundo de clareamento 6, ele tem vermelho, ele é um tom bem avermelhado, alaranjado. Então, ele tem um laranja com sobra de vermelho. Então, qual é o fundo de clareamento do vermelho? Fundo de clareamento vermelho, ele é representado na nomenclatura da colorimetria capilar pelo 6,64, tá? Vermelho, laranja. Fundo de clareamento 7, 7,4. Fundo de clareamento 8, 8,43. Fundo de clareamento 9, 9,3. O 3 representa o dourado, o 4 representa o laranja, o 6 representa o vermelho. Isso são nomenclaturas, tá? Nomenclaturas da colorimetria capilar. Então, quando chega uma cliente no teu salão com cabelo vermelho laranja, ela está no fundo de clareamento 6. Quando a tua cliente chega no teu salão com cabelo totalmente laranja, ela está no fundo de clareamento 7. Quando ela chega no teu salão com um cabelo amarelo alaranjado, aquele amarelo ovo, fundo de clareamento 8. Quando ela chega com cabelo totalmente amarelo, amarelo vivo, sem resquício de laranja, ela está no fundo de clareamento 9. Agora tu tá te perguntando, tá, Luandra, mas como que eu vou neutralizar esses fundos de clareamento? É aí que entra a colorimetria capilar e eu vou dar uma pincelada aqui com vocês sobre a colorimetria capilar. Deixa eu ir lá pegar minha estrela. Vou dar uma pincelada com vocês sobre colorimetria capilar, tá? Nem era dia da gente falar disso, mas eu não consigo entregar pouco para vocês. Então já coloca o coraçãozinho aí, já comenta na live, que a gente quer muitos comentários. Vamos colocar aqui. Vamos ver se vai parar. Parou. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem aí. Aqui nós temos a nossa estrela de Oswald, tá? Estrela cromática, círculo cromático, chame como você quiser, tá? Aqui nós temos a nossa bússola da colorimetria. Quando nós temos um cabelo vermelho, tá? Aqui a gente tem as 3 cores primárias. Quais são as 3 cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Essas são as 3 cores universais. São cores existentes no cabelo das clientes. São cores existentes na natureza. São cores criadas por Deus, tá? Azul, vermelho e amarelo. Essas são as 3 cores primárias.
Dessas três cores primárias, quando a gente une elas em proporções exatamente iguais, a gente cria uma cor secundária. Por exemplo, a mistura do vermelho primário com o amarelo primário, a gente cria um laranja, que é uma cor secundária. A mistura do amarelo primário com o azul, que também é primário, em proporção do azul primário com o vermelho, que é primário, a gente cria um violeta ou irisado. Todos esses fundos aqui, todas essas cores, elas têm um ponto mais um número. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Eu vou colocar o quadro mais pertinho um pouquinho. Todas essas cores aqui, elas têm um número, um ponto, e depois do ponto tem um número, tá? Toda essa parte da estrela, vocês estão vendo aqui, toda essa parte aqui da estrela, esse lado da estrela, são cores quentes. Todo esse outro lado da estrela são cores frias. Aqui desse lado está os fundos de clareamento. Por que está os fundos de clareamento que eu falei para vocês agora há pouco? Tá? O laranja, o amarelo laranja, o amarelo, o vermelho. Por que eles estão desse lado aqui? Porque deste lado aqui é o lado que neutraliza e nenhum cabelo abre para o verde, nenhum cabelo abre para o azul, nenhum cabelo abre para o roxo. Ele só abre nesses pigmentos se ele já tiver alguma máscara matizadora, algum pigmento que a cliente colocou no cabelo, certo? Então, entendendo que desse lado a gente tem os fundos de clareamento que eu acabei de mostrar para vocês ali na outra folha, a gente entende que o lado inverso de cada ponta da estrela eu tenho a sua neutralização. É simples. É simples. Por exemplo, se chegou um cabelo no meu salão com o laranja puro, representado pelo ponto 4, numa altura de 7, como eu mostrei para vocês, qual é a cor que neutraliza o laranja, que está ao contrário do laranja aqui na estrela? É o azul. Então, se eu colocar um pigmento com azul nesse cabelo, eu vou neutralizar e vou trazer ele para o ponto neutro, que na colorimetria capilar é o marrom. Por quê? Tudo é sobre marrom. Seja o marrom mais escuro até o marrom mais claro, que nós chamamos de bege. Então, quando eu neutralizo, por exemplo, um fundo de clareamento 9, que eu tenho uma altura de amarelo dourado, um amarelo sem a presença do laranja, eu crio um neutro, porque ele está na escala dos marrons, um marrom mais claro, um marrom bege. Por isso que quando a cliente quer neutralizar o fundo de clareamento amarelo, o fundo de clareamento 9, a gente deve usar o ponto 2, o violeta, para a gente ter um neutro, ponto neutro. Esse marrom que está aqui no meio da estrela, ele significa o ponto neutro da neutralização. Cada vez que a gente une as três cores primárias em proporções exatamente iguais, a gente entra no ponto neutro. Exemplo, se chegou no meu salão um cabelo vermelho e a cliente quer neutralizar esse vermelho, eu vou usar uma cor secundária, que é o verde. Por que, Luandra, que tu vai usar o verde e não o cinza? Porque o verde é a mistura do azul e do amarelo. Eu já tenho o vermelho. Quais as cores primárias que faltam para mim ter as três cores primárias? Azul e amarelo. A mistura do azul com o amarelo é o verde. Então, o que neutraliza o vermelho é o verde e vice-versa. Se eu tenho um cabelo no meu salão que ele está laranja, o laranja eu já sei que é a mistura do vermelho primário com o amarelo que é primário. Então, o que eu vou usar para neutralizar esse laranja? O azul. Tá? Então, eu uni as três cores primárias para neutralizar esse laranja aqui. Então, tá tudo aqui. O que eu tenho que entender, que eu tenho que unir as três cores primárias para mim obter a neutralização.
Eu tenho que ter as 3 cores primárias juntas para mim fazer a neutralização, chegar no ponto neutro e se eu quiser intensificar essa cor, a partir daí eu crio a cor que eu quiser para minha cliente, tá? Isso é colorimetria capilar. É tudo sobre vermelho, azul e amarelo. Quando eu vou unir essas 3 cores primárias, eu faço a neutralização que está no ponto central da minha estrela, tá? Então, sempre que chegar uma cliente com fundo de clareamento que está aqui, ó, tá tudo aqui. Eu vou olhar na minha estrela e vou ver qual é o pigmento que eu tenho que usar. Qual é a altura de tom que tá esse cabelo? Tá num 7? 7 laranja, 7.4. Então, eu sei que eu tenho que usar um 7.1 para neutralizar. Se esse cabelo está no 9.3 amarelo, eu sei que eu tenho que usar o 9.2 para neutralizar. E se eu quiser direcionar esse tom, eu uso um 9.1 junto, que vai ter uma sobra de cinza. Se eu tenho um fundo de clareamento vermelho, tá? Ou vermelho-laranja aqui, o que eu tenho que usar? Um azul esverdeado. Por quê? Porque o azul vai neutralizar o laranja e o verde vai neutralizar o vermelho. Então, se eu tenho o fundo de clareamento 6, que é o vermelho alaranjado, eu tenho que ter no meu pigmento neutralizante o azul e o mate, não só o cinza, que é representado pelo azul. Tá dando para entender? Estou explicando pausadamente, porque eu sei que isso aqui é muito novo para muita gente, então confunde muito a cabeça de vocês. Mas a primeira coisa que nós devemos entender, que é a base da colorimetria, é as 3 cores primárias. Vamos repetir? Azul, vermelho e amarelo. Unindo as 3 cores primárias, eu crio um ponto neutro e chego no marrom. Seja o marrom mais escuro, na altura de um castanho escuro, castanho médio, até o marrom mais claro, numa altura de 9. Ou seja, o bege, tá? Então, sabendo disso, anotaram? Anotaram os fundos de clareamento? Então, sabendo disso, vamos voltar aqui para a nossa anotação. Sabendo dos fundos de clareamento, a gente sabe que o que neutraliza o fundo de clareamento 6, presta bem atenção nisso aqui, que esse conteúdo é muito rico, tá, gente? Não é qualquer mentor que vai ensinar isso aqui de forma gratuita para vocês, tá? Fundo de clareamento 6, o que eu vou usar? Se eu tô no fundo de clareamento 6, eu tenho que usar a mesma altura de tom. O que é a altura de tom? É o número que está antes do ponto. Anota aí. O número que está antes do ponto, ele é a minha altura de tom. Por exemplo, a altura do cabelo da Luandra, a altura de tom do cabelo da Luandra é um 5, castanho claro. Então, castanho claro, 5 é a minha altura de tom, tá? Então, a altura de tom do fundo de clareamento 6 é o 6, tá? Então, se eu tenho uma altura de tom 6, eu tenho que usar uma coloração ou um tonalizante na altura de 6, porque os soldadinhos que tem aqui tem que ter os soldadinhos que tem ali, tá? Senão vai sobrar ou vai faltar soldado para neutralizar essa cor que tá após o ponto. Sabendo que o vermelho é neutralizado pelo verde e que eu tenho que usar a mesma altura de tom, eu vou então usar um 6 base mais o 6 ponto verde. Vamos colocar que o verde é 13, tá? Em algumas nomenclaturas de colorações aí do mercado. Mas o que neutraliza o laranja? O azul, representado pelo cinza nas colorações aí do mercado. Então, eu tenho que usar um 6 base mais 6 mate mais 6.1. Tá? E aqui eu vou ter uma neutralização desse fundo de clareamento, porque eu tenho a altura de base, eu tenho a altura de tom, tá?
e aí eu tenho as nuances que vão neutralizar esse reflexo. Se o fundo de clareamento da minha cliente está num 7.4 laranja, eu tenho que usar a altura de tom 7, mais o que neutraliza o laranja, que é o azul, né? A gente sabe que o que neutraliza o laranja é o azul, acabei de mostrar para vocês. Então, a gente vai usar a base mais 7.1. Sempre a gente usa a base mais a nuance. Porque se eu usar só nuance, não vai ter fixação. Principalmente se essa cliente tem cabelos brancos. Presta atenção aqui. Coloca nos comentários. O que tu tá achando dessa aula? Coloca teus insights. Coloca se algum dia tu aprendeu isso aqui gratuitamente. 8.43. Aqui eu neutralizei. Aqui eu crio um marrom perfeito. Esses dias eu recebi um depoimento de uma aluna que é aqui do online, ela consome os conteúdos gratuitos, ela me disse, eu fiz um moreno iluminado lindo, tá aqui no meu feed, com a receita que tu deu da neutralização do fundo de clareamento 7. Usei o 7.1 e ficou lindo o cabelo, tá? Isso aqui nós estamos falando de correção de cor. Se a gente for falar de fundo de clareamento na altura da mecha, se eu fiz uma mecha, eu não preciso usar a base. Eu posso usar só o reflexo. Mas se eu tenho um cabelo, principalmente uma cliente que tenha brancos e um cabelo inteiro laranja, eu preciso usar a base. Sempre. Mais o reflexo que neutraliza. Se eu tiver uma mecha que eu abri com descolorante no fundo de clareamento 7, aí eu posso usar só a nuance, eu não preciso usar a base junto. Porque daí eu estou tonalizando. Eu não estou corrigindo, colorindo, eu estou tonalizando. Anota aí, quando eu for colorir um cabelo, eu tenho que usar a base. Quando eu for tonalizar uma mecha, eu uso a nuance. Pode anotar isso aí, é importante que tu anote. Tá? Então, bora. 8.43. Representado pelo laranja e o amarelo. Abri uma mecha no 8.43, uma mecha numa altura de 8. O que eu vou usar para neutralizar? O que neutraliza o laranja? Peguei a minha base. O que neutraliza o laranja? O 1. O que neutraliza o amarelo? O violeta, né? O 2. Então, 8.12 vai neutralizar esse fundo de clareamento 8 e já vai me dar um marrom levemente bege, tá? É linda essa cor aqui para colocar no fundo de clareamento 8. Fundo de clareamento 9, muita gente erra aqui e coloca o cinza, que é um coringa, e fica esverdeado o cabelo. Por que que fica esverdeado o cabelo? Porque a mistura do amarelo, que é representado pelo ponto 3, o ponto 3 representa o amarelo na nomenclatura da colorimetria, mais o ponto 1, que representa o azul, azul com amarelo dá o quê? Verde. Então, muitas vezes vocês deixam o loiro esverdeado, não sabe por quê, né? O loiro chumbado e não sabe por quê. Tá aqui o erro, porque tu precisa colocar o violeta, o 9, a altura de tom, mais o que neutraliza, que é o violeta. Aí, se tu quiser um tom mais frio, aí tu pode acrescentar o 9.1. Ou o 9.11, porque daí tu vai ter uma sobra de cinza, porque tu já neutralizou com 9.2. Se tu acrescentar o 9.1, ele vai só sobrar nessa mistura. Ele vai estar sobrando. Aqui tá o casalzinho, ó, o 9.1 é só o que vai segurar a vela. É o que vai sobrar aqui. Tá? Estão conseguindo entender? Coloca aqui para mim nos comentários, que a prof vai tomar uma água, senão a prof perde a voz. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Fiz o curso e nunca consegui aprender assim, dessa forma que você está ensinando. A Paula, que bom, Paula. Alexandra, estou amando as suas aulas. Eu fico muito feliz, gente. Vão colocando aí para mim o que vocês estão achando. Então, aqui a gente entendeu de fundo de clareamento.
e a gente entendeu de neutralização, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Entendendo disso aqui, esse aqui são os pilares, tá? Esse aqui são os pilares para tu começar a entender de fundos de clareamento e correção de cor, tá? O que é muito importante. Então, quando a cliente chegar no teu salão, lembra, se eu vou fazer correção num cabelo, vou fazer coloração num cabelo que tá vermelho e laranja, eu tenho que usar a base, principalmente se ela tiver branco. Se eu for fazer uma tonalização de mechas, aí eu não preciso usar a base, eu posso usar só a nuance. O que é nuance? Cor fantasia, que a gente falava antigamente. É esse número com ponto mais um número ou dois números. Aquele número que tem 6, por exemplo, ponto 0, isso aqui é uma base. Isso aqui significa que ele é uma base sem reflexo, com 0% de reflexo. Significa que ele é 100% puro, 100% base. Se eu tenho 6.1, eu não tenho mais uma base pura, eu tenho 50% de base e 50% do reflexo cinza. Se eu tenho um 6.71, por exemplo, isso é um exemplo, tá, gente? Aí eu já sei que eu tenho 70% de base, presta atenção. Eu tenho 70% de base, 80, 90, 100. E aqui eu tenho 20% do 7 e 10% do cinza. Somando aqui 70 mais 20 mais 10, eu tenho 100%. Então, quando eu tenho um número após o ponto, eu tenho 50-50. Se eu tenho um zero após o ponto, eu tenho 100% daquela cor. Se eu tenho dois números após o ponto, eu divido essa cor em 70% de base, eu tenho 70% de base, eu tenho 20 e só 10 do segundo número. Ou seja, eu tenho bem pouquinho dessa nuance cinza aqui nesse caso. Tá? Tenho bem pouquinho dessa nuance cinza aqui nesse caso. Então, gente, é muito importante que vocês entendam isso aqui. Porque quando a cliente chegar com cabelo branco pra ti no teu salão e tu não usar a base, tu não vai cobrir o branco do cabelo dela. Se tu usar só a nuance, tu não vai cobrir o branco do cabelo dela. Porque não tem 100% da base. Tu tem que usar a base mais a nuance escolhida para neutralizar o fundo que tu identificou indesejado por essa cliente. Aí agora a gente vai aqui, ó. Agora a gente vai no exemplo, agora a gente vai na prática, tá? 8h38, bora! Tá falhando a voz, gente, pelo amor de Deus. Primeira correção de cor aqui. Primeira correção de cor que nós vamos falar, que é mais né, pedida dentro do salão, que é a que mais chega dentro do salão. As aulas todas ficam gravadas, gente. As aulas estão todas gravadas, estão todas salvas aqui no perfil, tanto no perfil do Instagram quanto no YouTube, tá? 66 com... Ai, muito boa essa pergunta. 6671, como ler? Quando a gente tem dois números antes do ponto, a gente falou na outra live. Quando a gente tem dois números antes do ponto e dois números depois do ponto, isso aqui é só marketing, tá? É só marketing isso aqui, gente. Isso aqui é só marketing. Vocês vão ler da mesma forma que esse aqui. Tá? Da mesma forma que esse aqui, vocês vão ler este aqui. Porque não existe a gente ter 50, 50, 50, 50. Ou 70, 10, 10. Não existe. A leitura é essa aqui. Tá? A leitura da nomenclatura é essa, gente. Tá? É essa. Pra gente fazer a soma do 100%.
Então, vocês podem até ver, principalmente na coloração da vela, tem muito isso aqui para dizer que a base é mais intensa. Não existe base mais intensa, tá? Eu estudei com os maiores colorimetristas do Brasil e eu posso dizer com toda a certeza do mundo que isso aqui é marketing, tá? É marketing para diferenciar aí. A Vela gosta muito de fazer. A Vela foi a pioneira em trazer o 989 como coloração e tonalizante, tá? E depois que a Vela trouxe o 989, muita marca trouxe o 989 também. Por quê? Porque na Vela, o 8, ele é o violeta. Na Vela, o violeta não é representado pelo ponto 2, ele é representado pelo ponto 8. Então, ela quis fazer um pérola. Ela quis fazer um pérola com 9,89, tá? 9,89. Ela trouxe o pérola e muita marca que tinha o 2 como pérola trouxe 9,89. Mas como se a tua marca, o violeta é o 2? Como que o 9,89 na tua marca é o pérola? Porque eles quiseram imitar a Vela, que estava dando muito certo. Era uma cor personalizada que a Vela fez, tá? Tá? Então, bora. Então, entendendo isso, a gente vai chegar na realidade de salão. Que aqui eu mostro para vocês a realidade de salão, né? A realidade de salão é quando a cliente chega no teu salão com esse tipo de cabelo aqui. Vocês estão conseguindo ver essa mancha aqui no cabelo da cliente? Essa cliente, ela tinha feito mechas aproximadamente 3 ou 4 dias. E ela chegou no meu salão pedindo socorro, tá? A cabeleireira tinha manchado todo o cabelo dela. Foi falta de técnica, falta de conhecimento, tá? Aplicação errada, tá? 9.0 mais 9.2 quando é cobertura de branco só, tá, Bruno? Quando é cobertura de brancos e tá amarelo o cabelo, tu vai usar o 9.0 mais o 9.2. Se tu está no fundo de clareamento 9, tu vai usar só o 9.2 nuance. Não precisa tu usar a base, tá? Gente, vamos voltar aqui, ó. Então, esse tipo de mancha aqui, o que a gente tem que entender que tem aqui? Aqui a gente tem uma mancha amarelo-laranja, tá? Aqui a gente tem uma mancha que ela tá amarela alaranjada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Amarela alaranjada. E ela foi uma mancha que foi feita de raiz, uma mancha de raiz e uma mancha entre as mechas. Foram 2 tipos de manchas, tá? Eu vou colocar meu celular a carregar rapidinho aqui, porque senão eu não consigo ver os comentários de vocês. 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto. Senão eu não consigo ver os comentários de vocês para mim responder as dúvidas. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Já tô voltando aí. Segura. Deixa eu entrar aqui na live de novo. Então, esse cabelo, ele está com uma mancha amarela alaranjada, tá, gente? A gente já identifica ali a cor dessa mancha amarela alaranjada, tá? Então, o que a gente vai usar? O que a gente vai usar nesse cabelo? O que a gente tem que entender para corrigir esse cabelo? É uma correção de cor, não é uma tonalização. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre correção e tonalização, a diferença entre correção e tonalização? Correção é uma coisa, tonalização é outra. Então, nesse caso, como a gente vai fazer uma correção de cor,
A gente tem que usar o quê? A base, tá? A gente tem que usar a base, porque não é uma tonalização. Se eu usar só a nuance, eu vou fazer uma tonalização. Ela vai lavar esse cabelo e esse cabelo vai voltar à mancha. Então, o que eu tenho que fazer? Uma correção, uma coloração. E o que eu tenho que entender também aqui? Eu tenho que entender qual é a base dessa cliente. Qual é a base dela? A base dela aqui, ó, é um 5. Tá? A base dessa cliente é um 5. Ó, tô colocando bem pertinho aí para vocês verem as manchas. E a base dela. A base dela é um 5. E eu entendendo que essa mancha já tem o amarelo alaranjado, tá? Aqui não tá dando para vocês verem bem, mas ele tá um amarelo bem vivo, um laranja bem vivo. O que eu usei para corrigir esse cabelo? O que eu usei para corrigir esse cabelo? Eu usei a base dela, eu respeitei o fundo, por isso que é diferente tonalização de correção, que eu acabei de explicar para vocês ali. Eu respeitei o fundo natural dessa cliente, então eu usei um 5.0. Eu já vou dar para vocês a mistura. Mais o 0.2, mais o 0.1. Mix. Mix. Isso aqui se chama mix. Quem teve na aula vai entender sobre isso aqui que eu tô falando. Quem não teve, depois volta para ver. Tá tudo aqui no feed. Então, aqui eu tenho os mix. E aqui eu tenho a minha base, a base da minha cliente. Ela tem uma mancha. O que eu coloquei aqui? O 5, que é a base dela, mais o 0,2, que é o violeta, que tá na mancha, o amarelo que tá na mancha, para neutralizar o amarelo que tá na mancha, e para neutralizar o laranja que tá na mancha, tá? Aqui eu usei a regra do 11. Coloca coraçãozinho nessa live, porque quem tá aqui está recebendo ouro em formato de conteúdo. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar. Vocês viram como as pessoas têm dificuldade? A quantidade de pessoas que a gente tinha na live, a quantidade de pessoas que a gente tem agora, quando o cérebro começa a fritar, a pessoa cansa. O cérebro é o teu maior sabotador. É o teu maior sabotador, é o teu cérebro. Por quê? Porque ele não quer desconforto. Ele não quer desconforto, ele não quer tá aqui, ó, trabalhando. Ele quer tá rodando o feed, ele quer estímulo para ele que não vá derreter, que não vá fazer com que tu pense fora da caixa. Ele não quer esforço, teu cérebro não quer esforço. Ele quer dopamina. Ele quer estímulos diferentes. Então as pessoas saem, porque as pessoas não têm paciência, porque é por isso que são essas pessoas que vão continuar travadas, infelizmente. São essas pessoas que vão continuar com a agenda vazia, infelizmente. São essas pessoas que vai chegar o janeiro e elas não vão ter dinheiro para sair de férias com a família. Infelizmente. Aí depois a agenda tá vazia, aí o salão tá vazio, aí chega a cliente e não sabe fazer uma correção de cor. Por quê? Porque na hora de estudar um conteúdo que está aqui sendo dado gratuito, a pessoa saiu da live. A pessoa saiu da aula. E aí ela quer o quê? Ela quer que a cliente valorize ela como uma profissional séria. Se aqui que a gente está 9 horas da noite, eu tenho família, tu também tem, nós estamos aqui dividindo conhecimento. Imagina a pessoa que está tendo esse conteúdo gratuito e não está tendo a capacidade de sentar a bunda no sofá e escutar o que eu estou falando e anotar o que eu estou falando aqui. Para amanhã trabalhar de uma forma diferente. Tá? Então, assim, gente, não tem como eu não falar. Esse é o meu jeito e quem não gostar, só lamento. Eu tô aqui porque eu sou uma mulher determinada e que eu corro atrás dos meus objetivos.
Quem é procrastinadora, quem é preguiçosa, não é a pessoa certa para estar comigo, tá? Não é a pessoa certa para consumir meus conteúdos, porque o meu conteúdo sim é denso, o meu conteúdo sim tem muito conhecimento e tu tens que ter atenção para absorver esse conteúdo. Atenção, a gente avisou vocês que conforme fosse chegando perto do evento, o conteúdo seria mais denso. E se tu não tem paciência, é que nem estudar física, química, quando tu tá lá no segundo grau da escola, começa a chegar aqueles conteúdos mais densos e muita gente fica no meio do caminho. E só aqueles determinados vão até o final e vão para a faculdade. Tu quer ficar atrasada no meio do caminho ou tu quer fazer a tua faculdade? Tu quer te especializar e ser valorizada e começar a ganhar dinheiro de verdade, parar com esse salão vazio aí, um cliente te pedindo desconto? Qual é a tua pretensão? Qual é o teu propósito aqui? O meu propósito é passar o meu conhecimento para te mudar de vida, para te ter uma vida melhor, para te dar uma vida melhor para os teus filhos. Agora, o teu propósito, a tua ação, a tua atitude, eu não posso tomar por ti, infelizmente. Eu tô ensinando isso aqui para vocês de uma forma mastigada. Mastigada. Eu falo, a minha equipe sabe que eu falo isso. Mastigadinha aqui para vocês. Só não absorve quem não quiser. E no primeiro momento que vocês estão vindo, muita gente está vendo isso aqui pela primeira vez, eu sei disso, é um pouco mais confuso, mas tu tem que ficar até o final, tá? E depois tu vem aqui rever essa aula. Cada vez que tu rever essa aula, tu vai absorver mais o teu conhecimento. Quando nós chegar lá no evento, quando eu trouxer os fundos de clareamento lá no evento, tu já vai entender o que eu tô falando e não vai ficar perdida, porque tu assistiu às aulas de aquecimento, tá? Então vamos voltar aqui. O que eu usei no cabelo da cliente? A base dela, mais o Mix 02, mais o Mix 01, na regra do 11. Como é que é feita a regra do 11? Regra do 11 é quando a gente parte da base e conta até o número 11. Se eu tô na base 5, eu conto 5, nunca a partir do 5, por exemplo, 6, 7, 8. Eu conto da base 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu preciso de 7 centímetros do meu mix, tá? 7 centímetros do mix. Então, 7 centímetros de Mix 02, 7 centímetros de Mix 01. Então, eu divido isso aqui, 3,5 de 02, 3,5 de 01. Na regra do 11. Mix, quando a gente fala de mix, intensificadores, a gente fala de centímetros. Quando a gente fala de base, a gente fala de gramas. Quando a gente fala de mix, a gente fala de centímetros. Quando a gente fala de base, a gente fala de gramas. Anota. Quando a gente fala de base, a gente fala de gramas. Quando a gente fala de mix ou intensificadores, a gente fala de centímetros. Centímetros, gente, é muito pouquinho, tá? Eu usei isso no cabelo dessa cliente, eu corrigi a raiz dessa cliente e depois eu puxei mechas no cabelo dela. Deixa eu ver se eu acho o resultado aqui para vocês verem. Tá? Então, sempre quando a cliente chega com uma mancha, a gente tem que usar a base mais o mix para neutralizar. Qual o tempo de pausa? Tempo de pausa de coloração, 35 minutos. Qual é o OX? OX para depósito de cor e não abertura de cutícula. Lembra que o OX ele abre cutícula para cor entrar dentro da cutícula? A gente não precisa de abertura de cutícula aqui, a gente só precisa de depósito de cor. Quando a gente fala de correção de cor, a gente fala de depósito de cor. A gente não fala de cor internalizada, a gente não precisa abrir a cutícula. Então a gente usa um oxidante de 10 volumes só para depósito. Só para depósito. Depósito de cor, oxidante de 10 volumes, como por exemplo para tonalizar uma mecha. Agora, para fazer uma correção de manchas, eu uso oxidante de 10 volumes para fazer um depósito de cor, tá? Oxidante de 10 volumes, 35 minutos de pausa, tá? 35 minutos de pausa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai colocando nos comentários aí o que tu tá achando da aula. Gente, tô perdendo a voz, tá indo com Deus, tá? Ainda bem que amanhã a gente vai dar uma descansada, vai dar uma recuperada na voz.
Pra gente voltar aqui no domingo com tudo, né? A prof tá perdendo a voz. Ajuda a prof aí, vai colocando nos comentários. Vai tirando print, vai colocando nos teus stories. Bora! Olha a voz indo com Deus, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu acho esse resultado aqui para vocês. Aqui, achei. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou esse cabelo depois que a gente corrigiu. Tem coisa aqui nesse celular. Então, imagina uma cliente chegar no teu salão com um cabelo desses assim, todo manchado, e tu fazer esse trabalho na tua cliente. Vai fidelizar ou não vai fidelizar a cliente, gente? Fala pra mim. Aqui tava o cabelo dela, ó. Tava desse jeito aqui. Aqui eu tô mostrando, olha como é que ficou. Olha o depois. A gente fez a correção de cor e depois a gente fez as mechas. É o mesmo cabelo. Olha aqui, gente. Eu mostrei todos os ângulos que estavam manchados e depois o cabelo corrigido. Olha só, tira print dessa aula. Olha só, gente. Vou mostrar de novo. Olha o cabelo como é que tava. Olha o que é profissional que não é especialista. A gente não tá julgando ninguém aqui. Isso aqui é falta de conhecimento. No momento que ela adquirir conhecimento, ela entrega um trabalho de excelência para a cliente dela, resolve o problema da cliente dela. Olha o resultado no depois. Olha esse cabelo corrigido. Eu fidelizei ou não fidelizei essa cliente, gente? Eu me mostrei autoridade para essa cliente ou não? Falem para mim. Vale a pena ou não vale a pena a gente ter conhecimento? E não é porque eu sou a melhor. Nada disso. É porque eu estudei. É porque enquanto muitos estavam procrastinando, estavam dormindo, estavam deixando o seu sonho para depois, eu estava estudando. Eu estava buscando conhecimento. Tá? Então, assim, todas que estão aqui hoje, todos que estão aqui buscando conhecimento, com certeza vão atingir o sucesso. Todos que vão estar comigo no evento, com certeza vão atingir o sucesso se tomarem a decisão certa, né? Se tomarem uma atitude. Então, bora. Gente, então aqui eu faço a correção, sempre respeitando a base e usando os mix corretos. Vamos para mais uma aqui rapidinho, que nós já estamos com o tempo estourado, antes que o Facebook nos derrube, o Instagram nos derrube. Vamos para mais uma aqui, rapidinho. Quando a gente fala de correção de cor, eu vou mostrar para vocês essa que eu fiz hoje, tá? Essa cliente que eu fiz ontem e hoje. Ela chegou para mim com esse cabelo aqui, gente. Este cabelo aqui. Vai chegar muito para vocês porque a tendência tá vindo muito forte. Esse cabelo aqui. Ela chegou para mim com esse cabelo platinado, numa altura de 10. Fundo de clareamento 10. O que é o fundo de clareamento 10, Luandra? É quando a gente quase não vê mais resquícios de dourado, do amarelo. É um cabelo super frio. Ela chegou com esse cabelo no meu salão e a reclamação dela era a seguinte: o meu cabelo está ficando muito sensibilizado nas pontas, então agora eu quero ficar morena iluminada. Ela chegou no meu salão assim, tá? E aí o que a gente fez no cabelo dela? Primeiro, a gente fez uma pré-pigmentação. O que falta aqui nesse cabelo de pigmento? Coloca pra mim aqui quem é minha aluna, quem entendeu um pouquinho do que eu falei. Se nós temos um cabelo no fundo de clareamento 10, o que falta nesse cabelo aqui das cores primárias? O que falta aqui nesse cabelo das cores primárias? Coloca aqui pra mim nos comentários enquanto eu tomo uma água. Rapidinho. 8h59. Gente, eu fiz meus cílios, a manutenção dos meus cílios hoje. E eu tô com esse olho aqui, ó, bem vermelho, mas é normal, tá? Vocês não se assustem. Sempre que eu faço os cílios, eu fico com os olhos vermelhos.
Coloca aqui pra mim, se esse cabelo aqui tá numa altura de 10, qual é as cores que faltam? Quais as cores primárias que esse cabelo perdeu aqui, gente? Quais as cores primárias que esse cabelo perdeu? Prestem muita atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. A gente está no final da aula e eu quero que vocês aprendam isso aqui para amanhã vocês começarem a trabalhar de uma forma diferente. Por favor, façam valer a pena o tempo de vocês. Quando a gente tem um cabelo, ninguém sabe me dizer, mas que barbaridade, agora eu vou falar bem o gauchesco aqui. Mas que barbaridade que ninguém sabe me dizer qual é o fundo que eu preciso repor aqui nesse cabelo que ele não tem mais. Eu não acredito numa coisa dessa. Então bora, eu vou ensinar pra ti então, se tu não sabe. Olha aí o Bruno. Vermelho, amarelo e azul. Ela não tem mais as cores primárias aqui. Como ela está numa altura de 10, que é o fundo de clareamento máximo é o 10, mais que 10 cai o cabelo da cabeça, aqui ela não tem mais as cores primárias. Então, para mim, trazer esse cabelo para o moreno iluminado mais quente, que era a referência que ela me pediu um moreno iluminado chocolate com mechas douradas, tá? Já vou mostrar para vocês o resultado. O que eu tenho que entender? Ela não tem... Por isso que eu disse para vocês, tudo é sobre cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. Eu disse para vocês aqui, por isso que vocês têm que ter atenção. As cores primárias é o azul, amarelo e vermelho. Se essa cliente está no fundo de clareamento 10, ela não tem mais as cores primárias, ela perdeu essas cores. Essas mechas que estão brancas, perdeu essas tonalidades. Então, a gente vai ter que o quê? Repor. O que a Luandra fez? Pegou as mechas claras, só as mechas claras, sem o cabelo escuro, pescou as mechas claras e fez uma pré-pigmentação nesse cabelo. Uma pré-pigmentação, repondo as cores quentes. Quais são as cores quentes que ela não tinha mais? Das cores primárias, o vermelho e o amarelo. Então, o que eu usei? 0,43 mix. 0,43 mix. Eu gosto muito do mix da Vela. Tá? Não indico marca aqui, mas eu gosto. Quando eu gosto, eu falo. Gente do céu, tá indo a voz. Tá indo embora. Me ajuda aqui. Então, 0,43 eu usei para fazer esse cabelo. Para mim ter esse resultado aqui da pré-pigmentação. Pós-pré-pigmentação, ele ficou assim. Ó, devolvi o amarelo e devolvi o laranja. Como é que ficou esse fundo de clareamento aqui? Amarelo, laranja, o fundo de clareamento qual? Coloca para mim. Vamos ver se tu aprendeu. Amarelo, laranja. Então, do 10 eu já desci para qual fundo de clareamento? Do 10 eu já desci para qual fundo de clareamento aqui? Bora, fala para mim. 8. Já desci para o fundo de clareamento 8. Daqui para frente eu faço o que eu quiser nesse cabelo. Eu posso tonalizar esse cabelo e trazer ele para um moreno iluminado muito lindo, bege. Mas como ela queria um moreno iluminado quente, bem quente, num tom de chocolate, o que a gente fez aí? O fundo dela é um 5. Ela não queria aquele fundo 5, ela queria um moreno iluminada com fundo chocolate. Então, o que a gente fez? Depois de fazer a pré-pigmentação, eu fiz uma coloração no cabelo dela. Com a base 6 mais o 6,7. Tá? A base 6 mais 6,7. E eu acrescentei a essa mistura um componente que eu não coloquei aqui. Se eu usei o 0,43, que tem vermelho e que tem amarelo, faltou uma cor primária, o azul. E o azul eu deixei para colocar na devolução de fundo. Então, presta atenção e anota aí. O que eu usei para fazer o fundo desse cabelo? A base 6, tá? A base 6. Por que tu não usou a 5, Luandra, se a base dela é 5?
porque ia ficar muito escuro e ela não queria um cabelo escuro, tá? Então eu usei 6.0, 6.7 para fazer o chocolate e 6.1 para ter o azul, para ter a união das 3 cores primárias, que eu já tinha feito 2 aqui. Tá dando para entender? Sempre é sobre usar as 3 cores primárias. Se eu usasse o mix azul aqui, ó, eu não ia trazer esse quente aqui, ó, para fixar a minha devolução de fundo que eu ia fazer depois. Aí na devolução de fundo eu usei 6 mais 6, 7 mais 6, 1. Pouquinho de 6, 1. Oxidante de 20 volumes eu usei nesse cabelo aqui. Por que eu usei oxidante de 20 volumes? Porque eu não queria fazer só depósito de cor. Se eu fosse usar o 5.0, aí sim eu iria usar o oxidante de 10 volumes, porque daí eu ia fazer só um depósito de cor. Como eu queria subir um tom da base dela, eu usei o 6, lembra? Então, como eu queria subir um tom da base dela, eu já usei o 20 volumes, porque daí eu queria expandir um pouco essa cutícula para minha cor impermeabilizar mais no córtex e mudar um pouco o tom do cabelo dela. Aí, então, eu usei oxidante de 20 volumes. Se eu quisesse usar só a base dela, se ela tivesse brancos, por exemplo, e eu quisesse usar só a base dela, aí eu poderia colocar o oxidante de 10 volumes, porque eu teria só um depósito de tom, tá? Um depósito de cor. Então, a gente usou 6 mais 6.7 mais 6.1. Fizemos o fundo. E hoje ela voltou pra gente fazer as mechas no cabelo dela. E aí a gente fez o chocolate, fez as mechas, abrimos as mechas suavemente com oxidante de 10 volumes, tá? Ficou assim, ó. Depois que a gente fez a cor, ficou desse jeito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela foi pra casa. Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ela foi pra casa e ela voltou pra mim fazer. Ela voltou pra mim fazer a cor. Ó, consegui. Peraí, só um pouquinho. E ela voltou pra mim fazer a cor. Ah, não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas a gente fez o chocolate e depois a gente fez as mechas e ficou com esse resultado aqui, gente, ó. Ficou com esse resultado aqui, o cabelo. Um cabelo frio, numa altura de 10, a gente construiu esse cabelo aqui, nós entregamos para nossa cliente. O que vocês acharam desse resultado? É esse tipo de resultado que eu quero que tu entregue dentro do teu salão. É para te ter esse tipo de resultado que eu tô aqui às 9, 8 da noite, sem voz, dando essa aula para ti. Para te ser o quê? Reconhecida, valorizada. Em uma cliente foi R$740. Em uma cliente. Faz diferença para ti? Faz diferença para ti no teu orçamento tu fazer um trabalho de correção de cor e cobrar R$740 pelo teu trabalho? Faz diferença ou não faz? É essa a realidade que eu quero te trazer aqui hoje. É uma realidade que poucos te mostram, porque as pessoas gostam muito de vender ilusão aqui na rede social. Gostam muito de vender, e tu não precisa saber correção de cor, porque eu te ensino aqui a mecha que não precisa tonalizar. Tu não precisa fazer correção de cor, porque isso, porque aquilo. Gente, a cliente real de salão não é assim. O dia a dia de salão não é assim. Tá? E quem é minha aluna sabe que eu trabalho aqui com realidade. E é isso que eu quero te entregar no evento Workshop Mecha Sem Medo. Não tá inscrita? Vai no link da minha bio depois que terminar a live. Clica no link e te inscreve. Qual vai ser a nossa aula de domingo? Sim, faça um aquecimento de você. É verdade, Alexandra. Antes de você dar a aula,
Faz um aquecimento de você para não ficar com a garganta irritada. Eu tô falando, gente, já faz 15 dias que eu tô tagarelando sem nunca parar. Por isso que a minha voz tá se entregando. Mas agora, domingo, a gente volta, se Deus quiser, super bem. Domingo, prestem muita atenção. Domingo, a gente tem a nossa última live aula antes do evento, tá? Domingo, nós vamos falar sobre brancos, cabelos brancos, cobertura de brancos. Então, não faltem a aula de domingo. Se essa aqui já estava boa, imagina de domingo como é que vai estar. Imagina as do evento como é que vai estar. Então, não perde a aula de domingo, não perde as aulas do evento. A gente vai ter domingo às 20 horas, tá? Se tu vai para a igreja, dá tempo de tu ir na igreja, dá tempo de tu ir jantar, dá tempo de tu ir na casa da tua mãe, na casa do teu pai, na casa da tua filha e depois voltar para assistir a live aula que nós vamos falar de brancos. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam da aula de hoje. Essas são as principais correções de cores que vocês devem aprender e saber fazer aí dentro do salão de vocês. Claro que tem muito mais, né? Hoje a gente teve uma cliente aqui no salão que ela era loira platinada, e ela não queria ficar morena iluminada, mas ela queria ficar com loiro manteiga, ela queria um loiro com leve dourada, ela não queria mais essa cor aqui, ó. Ela não queria mais essa cor fria, ela queria um loiro mais dourado. Esse aqui é o resultado. O que a gente fez no cabelo dessa cliente? A gente fez uma técnica que eu criei, que se chama Highlights Reverse. Highlights Reverse. É uma técnica que eu criei, que tu não precisa fazer mechas inversas no cabelo da tua cliente, muito menos correção de cor, tá? Muito menos correção de cor, não, perdão, muito menos descoloração. Tu vai fazer essa técnica, foi uma técnica que eu criei. Quem é minha aluna vai ter acesso a essa técnica, então a Rode, as gurias que estão aqui, que são minhas alunas, fiquem tranquilas que vocês vão receber tudo lá na plataforma, tá? Seguidinha. Logo, logo. É uma técnica que tu faz com buchinha e não mecha inversa, tá? Tu faz com buchinha e tu cria uma suavidade no cabelo quando a cliente não quer ficar com o cabelo muito escuro, ela só quer ficar com umas nuances que ela já perdeu. Sabe aquela cliente que faz muita mecha em cima da outra? Mechas e mechas em cima da outra, e vai um tempo que ela fica muito loira, parece que ela pintou o cabelo. Aí chega uma hora que ela diz assim, eu não aguento mais esse cabelo, tá muito loiro, parece que eu tô pintando de loiro. A gente faz a técnica Highlights Reverse no cabelo dela. Que daí a gente vai trazer a profundidade que esse cabelo perdeu, tá? A gente vai trazer a profundidade que esse cabelo perdeu e naturalidade. E olha que lindo que fica. Elas querem muito agora esses cabelos mais dourados. Olha como tava. E ela é bem branca, assim, bem gringa, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul tem muitas clientes, assim, bem branquinhas, bem clarinhas, do olho claro. E ela disse, Lu, eu tô muito pálida com esse cabelo. Parece que eu tô pintando de loiro. E a gente fez a Highlights Reverse e esse cabelo ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Ela não era minha cliente, essa mecha aqui não foi eu que fiz no cabelo dela. Ela era uma cliente de outro salão. Como ela viu que eu sou especialista em colorimetria, ela veio aqui e a gente fez esse resultado, a gente entregou esse resultado para ela, tá? O que eu fiz nesse cabelo? Eu fiz a correção de cor, não fiz descoloração, eu fiz em 2 horas esse cabelo aqui e cobrei dela R$550, tá? Eu fiz em 2 horas esse cabelo aqui, fiz um tratamento, fiz a correção de cor, fiz a finalização em 2 horas, R$550. É esse caminho que eu quero pra ti, é isso que eu quero pra ti. Não quero mais tu morrendo de trabalhar, trabalhando igual uma louca, fazendo progressiva.
igual uma louca fazendo progressiva, detonando a tua coluna, com tendinite nos braços, e não ter dinheiro nem para ir jantar com teu marido num restaurante bom. E não ter dinheiro nem para viajar com teu marido, e não ter dinheiro nem para tirar férias, porque tu é obrigado a ficar nessa cadeira aí para pagar teus boletos. Não é isso que eu quero para ti. O que eu quero para ti é uma outra realidade, porque eu construí essa realidade, eu sei que é possível. E é isso que eu quero para ti. Quem está com propósito, quem está disposta a ter esse tipo de resultado, quem está disposta a mudar a sua realidade e começar a ser uma profissional séria, coloca aqui para mim, eu quero. Esteja comigo no evento Workshop Mexa Sem Medo, nos dias 6, 7, 8 de outubro, às 20 horas eu tô te esperando pra gente mudar de vez o rumo do teu negócio, o rumo da tua família, da tua história, tá? O link tá na bio, e pra ti que está aqui no YouTube, porque essa live vai ser transmitida pelo YouTube, tá na descrição o link pra te inscrever para o evento Workshop Mexa Sem Medo, tá? Eu agradeço de coração todas vocês aqui que estiveram comigo essa noite. Peço desculpa pela minha voz, tá? Mas eu tenho um comprometimento aqui com vocês e com a minha equipe, e eu estou aqui, eu estarei aqui domingo, esperando todas vocês para a gente falar sobre cobertura de brancos. A live vai ficar gravada, eu quero todos vocês comentando, todos vocês curtindo, compartilhando a live, tá? Como é que eu agradeço, Luandra, esse conhecimento que tu tá passando para mim hoje? Vai lá curtir a live, vai comentar o que tu aprendeu, qual a diferença que essa live fez na tua vida e vai compartilhar nos teus stories. Tá pago, nada mais que isso, tá? Um beijo! Domingo às 20 horas eu tô te esperando aqui, hein? Tu não me deixa sozinha. Domingo às 20 horas eu tô te esperando aqui pra gente fazer teu nome mais uma vez. Beijo!